sobre os distúrbios de sono, o que fazer, como é que a mãe procede. E aqui é uma coisa interessante porque é muito frequente o distúrbio de sono na criança com autismo. Existe esse distúrbio de sono em outras patologias, existe distúrbio de sono em crianças que não têm patologia nenhuma. Às vezes a criança está bem, está rígida, mas ela tem um transtorno de sono que leva a um comprometimento do sono, inclusive dos adultos, dos familiares. Mas aqui especificamente é muito comum um transtorno de sono. É aquele sono pouco, é a criança que dorme pouco, ela vai dormir tarde e às vezes acorda cedo, porque quando ela vai dormir tarde e também acorda tarde, ou seja, ela tem 6, 7, 8, 10 horas de sono, a quantidade de sono está boa, ela apenas mudou o horário. Isso não tem tanto problema, mas aquela criança que tem uma dificuldade muito de iniciar o sono, que a qualidade do sono é comprometida, às vezes ele acorda várias vezes de noite, às vezes eles têm o que a gente chama de pavor noturno, ele acorda totalmente assustado, desesperado, com os olhos abertos. Então você tem uma sequência grande de alterações de sono que está de novo presente em várias patologias, em várias situações, mas aqui nós vamos focar no autismo e é aonde às vezes você precisa do apoio de alguma medicação para você contornar, porque se o sono está ruim, se ele não cicla o sono direito, se ele não tem um sono repousante, no outro dia ele vai estar mais nervoso ainda, ele vai estar mais agitado. Se ele é agitado, ele vai ficar mais agitado. Se ele é agressivo, ele vai ficar mais agressivo. Então, este sono tem que ser controlado de um jeito ou de outro, de uma maneira ou de outra, de uma maneira que vai, cada caso é um caso, às vezes você tem que usar uma coisa, outra, mas é aonde é uma oportunidade que nós temos de usar uma medicação. Essa medicação fica a critério do neuropediatra, mas é o que eu quero dizer que usa sim medicações nesse sentido. É aonde realmente você precisa usar. Sabendo que quando a criança tem um sono ruim, vai incomodar o sono dos adultos, essa coisa incomoda, ele passa para as outras pessoas e aí já vai gerar um transtorno, então deve ser sim atuado. Uma das coisas que tem melhorado quando você faz a troca de cardápio, aplica uma dieta adequada, é que muitas coisas se beneficiam. Quando a gente tira o leite e o trigo, a primeira coisa a se beneficiar na criança pequena de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é a fala, quando ele tem atraso de fala. Isso é comprovado, a gente vê na nossa prática e a melhor maneira, a melhor comprovação científica, eu sempre digo isso para os meus pacientes, a melhor comprovação científica é o resultado que seu filho vai ter na prática. Então, se eu faço uma ação e essa ação melhora claramente o funcionamento do seu filho, isso tá bem, está funcionando, deve ser continuado. Então, em relação ao sono, às vezes uma alimentação adequada vai fazer um favorecimento. Muitas vezes, quando a mãe tira aquelas 2 ou 3 mamadeiras noturnas, a criança melhora o sono. Vai funcionar isso para todas as crianças? Não. A gente só vai saber testando, só vai saber quando você aplica uma coisa e aquela coisa dá resultado. Às vezes a gente tem que usar os neurolépticos, isso fica a cargo do médico, do pediatra ou do neuropediatra. Às vezes a gente usa outras medicações e às vezes é importante aqui aquelas chamadas de medidas dietéticas de sono que você vai poder fazer um acompanhamento, uma transição. Eu vou aproveitar agora e falar. Existe uma coisa que a gente faz, uma transição da vigília a sono, e isso é importante que se faça, que se dê um apoio, que se dê companhia, a depender da idade da criança, ele ainda precisa de uma companhia para ele dormir. E isso é importante que você faça. Às vezes a gente não gosta muito daquela criança que desde pequena a mãe fala: meu filho é uma maravilha para dormir. Bota lá na cama, ele dorme, não precisa de ninguém. Muitas vezes isso não é um sinal bom. Quando você vai ver lá na frente, você vai ver que essa criança, às vezes com distúrbio de interação social, ele já tinha algumas coisinhas desde cedo. Então, se a criança tem um sono agitado, procure junto com o seu terapeuta, com o seu médico, qual é a melhor maneira de se processar, mas existe sim coisas que você pode contar uma história, você pode ficar algum tempo com ele, você pode dar companhia. É importante que se desligue todos os efeitos luminosos, os estimulantes de som, de luz, porque tudo isso interfere no mal iniciação do sono.
Então tem que ter um momento de paz. Muitas vezes você tem que precisar de um tempo, não é chegou, botou e dormiu. Às vezes você tem um processo de desligamento, é como se o cérebro fosse desligando isso, desligando aquilo, desligando aquilo, desligando aquilo, desligando aquilo, para você começar a fazer um sono. Nada de televisão no quarto, se possível, nada de celular perto, você tem que desligar essas coisas com uma certa antecedência, nada da criança ir dormir chorando, nada da criança ir dormir irritada, porque isso vai influenciar na sua qualidade de sono. Então, o sono sim é importante, existem várias coisas que se pode fazer junto com o seu médico, junto com o seu pediatra, junto com o seu neuropediatra, junto com o seu terapeuta, mas precisa sim algumas atitudes, algumas tomadas de atitudes para que melhore a qualidade de sono.